No livro de Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8, versos 1 ao 7. Esse é o texto bíblico para a pregação. Logo após a leitura, o coral cantará e só após o coral nós oraremos com as crianças para descerem. Josué, capítulo 8, versos 1 a 7. Os irmãos já devem estar treinados para abrir no livro de Josué, né? Josué 8, de 1 a 7. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la entregará nas vossas mãos. Mantenha a Bíblia aberta neste texto bíblico. Coral, vida e louvor.
convidamos à frente para a oração as crianças até 8 anos. Em seguida descerão para a sala, onde receberão também a ministração da palavra. As crianças, os dirigentes do culto infantil. Oremos. Ó Deus bendito, conceda, pois, às crianças a bênção do ensino da Tua palavra. Fala, Senhor, aos corações destas crianças e usa, Senhor, os dirigentes como porta-vozes fiéis da Tua palavra. Fala a nós outros aqui no templo, dá-nos a graça da direção, da iluminação do Espírito Santo, alcançando a profundidade do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos ainda há pouco do nosso irmão pastor Ismael, que foi chamado à presença do Senhor. Muitos outros irmãos nossos têm sido chamados à eternidade. E conforme o testemunho da palavra de Deus, aqueles que partem com Jesus descansam de suas fadigas. Mas enquanto nós estamos nessa vida, nós experimentamos altos e baixos. Nós celebramos os momentos de grandes vitórias, mas nós lamentamos também os momentos das derrotas. Derrotas que se manifestam de diversas formas nas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E quando essas derrotas chegam, elas trazem tristeza, trazem abatimento, trazem certa frustração. Alguns chegam a se revoltar diante das derrotas. Tenho nestes anos de ministério acompanhado as lutas de muitos irmãos. Irmãos, esposos, esposas que no momento duro das separações conjugais dizem: está acabado, não quero saber nunca mais de relacionamento, de casamento. Pais que no momento duro da perda dos filhos, veio o mundo desabar e alguns dizem: eu não conseguirei vencer e sair dessa situação. Irmãos nossos que lutam contra o pecado, diante de alguns tropeços e de algumas quedas, acham que não conseguirão levantar. Estudantes na luta, no vestibular, em concursos, diante das reprovações, desistem, acham que não têm mais forças para enfrentar. Irmãos que se sentem vencidos pelo poder da enfermidade e que também podem cair em uma frustração, em uma tristeza. Mas, irmãos, é glorioso nós podermos participar do Evangelho de nosso Senhor Jesus, porque participar do Evangelho do Senhor Jesus é podermos dizer que não há portas fechadas, que o Senhor dirige a nossa vida e que, portanto, existem vitórias depois das derrotas. Existem vitórias depois das derrotas. Este texto bíblico nos mostra muito bem isto. O povo de Deus experimentara uma derrota lastimável quando subiram para lutar contra Ai. Foram mortos 36. Josué com os anciãos se desesperaram, rasgaram suas vestes. E Josué disse: melhor seria se nós tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Chegamos até aqui para experimentar esta derrota.
Mas, irmãos, foi neste contexto que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou com Josué, reanimou Josué e reanimou todo o povo, dizendo: subam novamente contra Ai, porque eu entreguei aquela cidade, aquela nação, eu entreguei aquela terra nas mãos de vocês. O Senhor instruiu Josué a trabalhar com uma estratégia contra Ai, dizendo: envia um grupo para além da cidade. Josué obedeceu a ordem do Senhor, enviou 30.000 para além, para trás da cidade, e Josué caminhou com os outros de frente para a cidade. Quando se aproximaram da cidade, o povo, o exército de Ai, saiu contra Josué e contra o povo que estava com ele, e eles fugiram deles, foram perseguidos e deixaram a cidade sem homens, abandonada. Os 30.000 que estavam do outro lado vieram e tomaram a cidade, saquearam toda a cidade. Foi uma grande vitória do povo de Deus, uma vitória que foi celebrada com culto ao Senhor, com leitura da palavra, com renovação da aliança diante do Senhor. Meus irmãos, foi uma vitória alcançada após uma derrota lastimável. Nessa noite, nós queremos chamar os irmãos para juntos pensarmos: existem vitórias depois das derrotas. Você tem experimentado alguma derrota na sua vida? Alguma situação que tem lhe abatido? Que tem lhe feito perder o sono? Que tem trazido tristeza para a sua alma? Que tem gerado alguma decepção no seu coração? Algumas pessoas são tão tomadas pelo poder da derrota que se desesperam. Alguns se desesperam da própria vida. Meus queridos, existem vitórias depois das derrotas. É a graça de Deus para aqueles que estão no Evangelho. E eu gostaria de chamar o irmão, a irmã, a repetir comigo essa palavra, que existem vitórias depois das derrotas. Vamos falar juntos? Existem vitórias depois das derrotas. Bom, irmãos, eu quero considerar primeiramente que o Senhor anuncia a vitória. Existe uma vitória anunciada pelo Senhor. Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Talvez você possa perguntar: mas quer dizer que existe vitória para todas as pessoas, para o mundo inteiro? No caso dos habitantes de Ai, eles não experimentaram vitória, eles experimentaram derrota. Afinal de contas, para quem existem vitórias? Meus queridos, a palavra de Deus é clara. Existem vitórias para aqueles que estão na aliança com o Senhor. Esta foi uma promessa ao povo de Deus, ao povo da aliança. O Senhor falou para Josué que haveria vitória, porque o Senhor estava entregando aquela cidade, aquele povo, nas mãos do povo da aliança. Meus queridos, vitórias verdadeiras na nossa vida são somente aquelas que procedem de Deus. Só Deus pode dar vitórias verdadeiras a nós. Não acharemos vitórias em nenhum outro lugar. Só Deus pode dar vitória ao seu povo. E o Senhor disse para Josué que estava dando aquela cidade, entregando aquela cidade nas mãos deles. Mas este povo de Deus, povo da aliança, é o povo alvo da bênção do Senhor.
Você não pode ficar fora da aliança com o Senhor. Esta aliança é assumida quando nós cremos em Jesus, recebemos o batismo como sinal desta aliança. É a este povo da aliança que Deus promete vitórias e bênçãos. Mas este povo precisa ter um coração limpo diante do Senhor. Lembramos que este povo já havia subido para lutar contra Ai, este mesmo povo. E este mesmo povo voltou humilhado e derrotado. Somente nesta segunda batalha eles venceriam. Por quê? Porque quando eles subiram pela primeira vez, havia pecado no meio deles. Somente depois da confissão, da purificação, do perdão, é que Deus garante vitória a eles. Ah, meus queridos, com os nossos corações sobrecarregados pelas paixões do mundo, certamente nós não podemos alcançar vitórias, porque as vitórias de Deus são para um povo purificado em Jesus, para um povo que está em Jesus, para um povo que goza de comunhão com o Senhor, para um povo que Deus abençoa. Somente este povo pode ter as verdadeiras vitórias na vida. E meus queridos, estas vitórias na vida deste povo são vitórias que vêm quando nós caminhamos em perseverança e em obediência. O Senhor Deus diz: sobe para lutar contra Ai. Eles poderiam dizer: mas Senhor, nós já fomos e fomos derrotados. Mas Senhor, de novo? Não, Senhor, eu já passei por este caminho. Não, Senhor, nós fomos humilhados. Não, Senhor, nós fomos derrotados. Mas, irmãos, sob a palavra de Deus, eles foram. Como os discípulos que lançaram as redes depois de uma noite inútil de pescaria, o Senhor Jesus disse: lancem as redes, e novamente eles lançaram as redes e apanharam grande número de peixes. Talvez você tenha passado por caminhos de derrotas, e talvez você diga: não adianta insistir. Por quê? Por que caminhar por este caminho de novo? Ah, meus queridos, mas se o Senhor te ordena, caminhe confiado e em nome do Senhor. E neste caminhar, nesta vitória prometida por Deus, nesta vitória prometida pelo Senhor, nós precisamos aprender a esperar, lembrando sempre da promessa que provém do Senhor. Quando eles subiram na primeira vez, houve um homem que não soube esperar. Acã viu a barra de ouro, viu a prata, viu a capa babilônica. O Senhor havia dito: não tomem despojos de Jericó. Mas Acã desobedeceu, ele não soube esperar o tempo de ser abençoado. Agora o Senhor promete entregar Ai nas mãos deles. E o Senhor diz: vocês podem pegar todo o despojo existente em Ai para vocês. Acã não soube esperar este momento, mas aqueles que esperaram tomaram todo o despojo de Ai. Meus queridos, precisamos esperar em Deus, lembrar da promessa do Senhor, não se esquecer da promessa do Senhor, mesmo chorando, porque aqueles que andam chorando, semeiam com lágrimas, voltarão com os feixes da colheita, se rejubilando diante de Deus. A promessa do Senhor, promessa de vitória na vida do seu povo. Uma promessa eterna, mas as promessas de vitórias nessa vida também. Mas, meus queridos, a vitória, existem vitórias depois das derrotas, porque Deus nos promete vitórias. Mas podemos dizer que existem vitórias depois das derrotas,
Também, quando a vitória é buscada. É promessa de Deus, mas precisamos buscar também. E nós buscamos quando nós decidimos sair da nossa letargia, do nosso desânimo, do nosso choro, do quarto escuro, quando você fecha a porta e diz: eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Quando você se fecha no seu mundo, quando você se entristece, quando você não consegue enxergar porque as suas lágrimas não te deixam enxergar. O povo estava com o coração como cera. A cera derrete em qualquer calor. Ela não tem consistência. O povo estava com o coração derretido, entristecido. Mas o Senhor os chamou a levantar, a subir contra Ai. Levante-se, mesmo que o seu coração esteja triste. Levanta-te, ouvindo a palavra que Deus dirige ao seu coração. Assim eles se levantaram. A exemplo dos discípulos, depois da morte de Jesus, que estavam fechados em uma casa com medo, entristecidos, o Senhor os enviou a pregar o Evangelho ao mundo. O Espírito Santo desceu sobre eles e pelo poder do Espírito Santo se levantaram. É preciso buscar a vitória, atendendo ao Senhor e levantando, andando, não pelos caminhos que nós projetamos, mas andando pelos caminhos estabelecidos pelo Senhor. Quando da primeira vez eles subiram contra Ai, eles foram pelos caminhos que eles projetaram. Nós vamos enviar, alguns poucos serão suficientes para vencer. Não precisamos desgastar todo o exército. Nós iremos e venceremos. Agora, o Senhor disse: vocês vão lutar, mas há uma estratégia. Vocês enviam um grupo para ficar atrás da cidade. Outro grupo vem pela frente. Meus irmãos, eles não usaram mais as estratégias deles. Eles usaram as estratégias do Senhor. O projeto que foi riscado por Deus. Existe vitória tão somente para aqueles que andam no projeto do Senhor. E existe um projeto de salvação para a sua vida por meio de Jesus. E a vitória é para quem anda no projeto de Deus. Existe um projeto para aqueles que estão firmados no Senhor, que andam pela palavra e movidos pelo Espírito Santo. Ande por estes caminhos e o Senhor dos exércitos não desamparará a sua vida. E meus queridos, quando nós caminhamos para esta vitória, nós devemos caminhar exclusivamente na dependência do poder de Deus. Da primeira vez eles foram confiados nos recursos deles, mas da segunda vez eles foram confiando no Senhor. Avante, levante-se da sua tristeza, mesmo percorrendo caminhos que você já percorreu. Mas levante-se atendendo à palavra de Deus. Levante-se no poder de Deus. O Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Meus queridos, a vitória é prometida. A vitória precisa ser buscada por nós. Precisamos nos levantar, crer, caminhar, buscar. Mas eu quero finalizar dizendo que quando nós cremos na promessa do Senhor, quando nós buscamos, nós alcançamos a vitória. Este povo alcançou a grande vitória. Em um contexto de guerra. Meus irmãos, a vitória que Deus tem para nós envolve guerra. Em Ai, todos os habitantes de Ai foram mortos. Não pense que era um povo bonzinho, era um povo ímpio, resistente à voz de Deus.
As batalhas que nós enfrentamos envolvem morte. Porque alguém morreu para nos dar vitória em nossas batalhas. Quem morreu foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Para que mediante o Filho de Deus, a vitória seja sua, daqueles que creem, do povo de Deus. E estas vitórias sempre envolvem guerras. As batalhas que nós enfrentamos guerreando contra a nossa própria natureza pecaminosa e carnal. A palavra de Deus nos chama a fazer morrer a nossa natureza terrena, pecaminosa. Porque aqueles que enfrentam a própria natureza pecaminosa, crendo em Jesus, são estes que alcançam as vitórias que o Senhor preparou para eles. A palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus como aquele que vem de Edom e de Bosra, com as suas vestes manchadas de sangue, porque ele lutou sozinho para outorgar vitória ao seu povo. Ele esteve sozinho na cruz, para reunir uma multidão inumerável na sua presença, na sua glória, na glória eterna. E queira Deus, estaremos com esta multidão, junto àquele que lutou sozinho e venceu por nós. Quando essa vitória é alcançada, nós precisamos lutar, observando o alvo e a fonte. Esse texto bíblico, um pouco mais adiante, dos versículos que nós lemos, afirma que Josué levantou a sua espada. E durante toda a guerra, Josué manteve o seu braço levantado com a sua espada. Vocês lembram um outro fato bíblico semelhante a este? Moisés. Só que ele precisou de ajuda. Josué era mais novo e certamente o tempo também não foi assim tão grande, não é? Moisés já estava assim para o pastor Edgar e Josué para o pastor Vitor, né? Aí Josué ficou com a mão levantada o tempo todo. Mas essa mão levantada de Josué, irmãos, essa mão levantada anunciava o alvo era a cidade de Ai. A fonte, quando ele levantava a mão, apontava para a dependência dos céus. É pelo poder de Deus que conseguiria aquela vitória. Levante a sua mão, porque diante de você há alvos a serem conquistados. Quem sabe a conversão de seu filho, quem sabe a vitória sobre uma tentação, quem sabe o consolo que a sua alma precisa. Levanta a sua mão para este alvo, mas levante a mão diante de Deus, e pela graça e poder de Deus, a vitória é alcançada. E meus queridos, tudo isso se dá em um ambiente de piedade. No momento da vitória, o povo se reuniu, levantou um altar, ofereceu ofertas ao Senhor, leu na lei de Deus, de forma que homens, mulheres, jovens e crianças, todos ouviam a lei de Deus, entendendo que a vitória procede de Deus e vivendo a presença de Deus entre eles, neste ambiente de piedade, de culto. Não espere que Deus vai te dar a vitória longe da igreja, longe do culto. Não espere que Deus vai te dar a vitória longe da palavra, longe da oração. É neste ambiente de adoração, de fé, de culto, é que Deus opera as vitórias da sua vida. Já ouviram falar de Daniel Webster? Um jovem que foi à guerra civil americana, viveu entre 1840 e 1901. Este jovem, lutando na guerra, perdeu o seu braço direito. Estava abatido e entristecido diante dessa perda. Jovem ainda.
Aí ele se lembrou que a sua mãe, na sua saída, colocaram um Novo Testamento na sua mala. Ele começou a ler aquele Novo Testamento. Os seus colegas o viram lendo aquele Novo Testamento. E certo dia um colega diz: Daniel, eu preciso de você e com urgência. O que foi? Tem um colega nosso que foi atingido. Ele está morrendo. Ele precisa de alguém orando com ele nesse momento. Daniel diz: mas por que eu? Não, porque você estava lendo a Bíblia. Não, mas eu não estou preparado. Mas você é o mais preparado entre nós. Mais que depressa, Daniel orou a Deus, confessou o seu pecado e correu até o jovem que estava à morte. O segurou pela mão, claro, usando a mão esquerda. O segurou pela mão e orou com ele. Aquele jovem que outrora aflito e agonizante, agora estava calmo, tranquilo e em paz faleceu. Nós cantamos chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos e outras teremos. Foi Daniel quem escreveu depois dessa experiência. Ah, meus queridos, muitas bênçãos o Senhor tem nos dado, muitas vitórias tem nos dado, e certamente muitas outras virão, pela graça e pelo poder do nosso Deus, do Deus Altíssimo, Senhor das nossas vidas. Um pastor escocês, Alexander White, ele diz: podemos cometer muitos erros na vida, certamente os cometemos, mas o maior erro de todos é não tentar novamente, pois a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Tente novamente. Existem vitórias depois das derrotas, porque é promessa de Deus para o seu povo. Portanto, busque a vitória, alcance a vitória, e ela vem por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Coral Vida e Louvor.
nós podemos sair daqui desta noite com essa certeza gloriosa que estamos nos braços do Senhor. Um dos maiores sofrimentos que eu tenho como pastor é olhar a membresia da igreja e ver a impossibilidade de conviver e de acompanhar a estes irmãos em suas lutas como nós precisávamos acompanhar. E não conseguimos fazê-lo por diversas questões, principalmente tempo, as possibilidades de conciliar as várias responsabilidades. Mas, irmãos, nos momentos como este de adoração, de culto, nós temos a oportunidade de orar juntos. E nós queremos terminar este culto orando ao Senhor e dando a oportunidade, se você vive um momento de batalha, de luta, e quer participar conosco deste momento de nos lançar nos braços do Senhor, nessa oração final, gostaríamos de orar por você. E você tem a oportunidade de vir à frente para essa oração. Em pé, aqueles que quiserem dar um passo à frente. Existem vitórias depois das derrotas. É a graça e o poder do Evangelho que nos permite dizer isso, que existem vitórias depois das derrotas. Só o Evangelho pode nos garantir isto. Absolutamente mais nada na vida pode nos garantir isto, que existem vitórias depois das derrotas. Ó Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, o Senhor sabe quantas vezes nós gememos diante das lutas existentes neste mundo. Mas o Senhor mesmo nos alertou que nós passaríamos pelas muitas aflições. Aflições que às vezes sobrevêm sobre nós, mais fortes do que o que nós podemos suportar. Mas reconhecemos que é só o sentimento nosso, porque a Tua palavra nos mostra que não existem tentações além das nossas forças para suportar, porque do Senhor procede o livramento. Ó Deus bendito, glórias damos a Ti pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus, que outorga vitória a nós, preparou-nos vitória eterna na glória celestial, mas enquanto nós caminhamos neste mundo, o Senhor nos assiste e nos levanta depois das quedas. Pai, eu oro ao Senhor pela vida dos Teus servos. Venha, Senhor, sondar cada coração, cada alma nesta noite. E opera com o Espírito Santo do Senhor em cada um dos Teus servos, para que possa receber a promessa da palavra do Senhor, a promessa de vitória para o povo da aliança, para que possa buscar estas vitórias na presença do Senhor, aceitando os ensinos do Senhor, e que possa celebrar as vitórias na presença do Senhor, como o Teu povo fez no passado. Opera, ó Deus, livramento na vida dos Teus servos, opera consolo, opera salvação, opera cura, opera livramento espiritual, mas também o livramento das tentações, o livramento do mal que assedia. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre as famílias. Traga, ó Deus, a cura em cada coração e a direção do Senhor em nossas vidas. Que possamos sair daqui nesta noite consolados, porque estamos nos braços do Senhor, e dos braços do Senhor ninguém pode nos arrebatar, como nos afirma a Tua palavra. Pai, leva o Teu povo na Tua paz nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai,
que a consolação do Espírito Santo estejam convosco, convosco permaneçam hoje para todo sempre. Amém. Amém.